Bom, pessoal, então vamos começar a aula de hoje. Nós vamos trabalhar na aula de hoje sobre recursos minerais, né? E também a geomorfologia do relevo, certo? Na aula de hoje, então, dia 1º de abril, né? Bem-vindo ao quintal da minha casa aí, né? Nós estamos fazendo as gravações todas daqui. E todos sejam bem-vindos, certo? Vamos começar, então? O título da aula 13 é a produção mineral não energética no Brasil. Então, vamos lá? Aí, depois, esse vídeo vai ficar disponibilizado para vocês, vocês vão poder usar ele à vontade. Combinado? Então, vamos começar falando aí. Bom, pessoal, eu selecionei uns negocinhos para vocês aqui, falando principalmente sobre o Brasil, né? O Brasil, ele é muito rico em recursos minerais. Nós temos recursos minerais de vários tipos. Na verdade, nós temos quase todos os tipos de recursos minerais, certo? E outros países, junto com o Brasil, merecem um destaque, como é o caso, em ordem, assim, né, do Canadá, da Austrália, da Rússia, China e Estados Unidos. Então, o Brasil, mais esses 5 países, né, Canadá, Austrália, Rússia, China e Estados Unidos, eles são considerados os maiores produtores minerais do mundo, certo? Mas só que quanto à exportação, então, pegar a matéria-prima e mandar para fora, o Brasil e a Austrália merecem um grande destaque, tudo bem? Então, nós temos aí o Brasil, nós temos a Austrália com grandes destaques na exportação de minerais. O Brasil, ele exporta para os Estados Unidos, principalmente, ele exporta para a China também, ele exporta também para a Europa, mas a Austrália, ela tem um mercado, vamos dizer assim, não exclusivo, mas onde a maior parte da sua produção acaba indo para o Japão, né? O Japão, como todos sabemos, é muito pobre em recursos minerais, e a Austrália tem um excedente. Então, existe essa relação, esse sentimento econômico entre esses dois países. Mas é sempre bom lembrar, a Austrália e o Japão, socialmente, eles não trabalham muito em conjunto. Vamos dizer que são dois países que não se bicam, né? Socialmente lembra um pouco Estados Unidos e Canadá, lembra um pouco Brasil e Argentina, né, com umas rixas sociais meio bestas, né, sem muito problema entre a sociedade. Tudo bem? Bom, eu queria que vocês fizessem uma reflexão rápida e colocassem para mim aí quantos minerais existem na casa de vocês. Quantos minerais nós temos aí na casa de vocês? Então, vamos tirar uma base assim, rapidinho, uma base por baixo. Nós temos dentro da casa de vocês, na base da casa, a areia, nós temos na base da casa o cascalho, nós temos na base da casa o basalto, que é feito brita para fazer o concreto, né? O próprio ferro para dar estrutura. Nós temos o telhado, que é feito às vezes de barro, às vezes de cimento, né? Depende da composição. Nós temos toda a tinta que envolve a casa, os vidros, etc. Né? São tudo minerais. Todos os minerais cumprem uma função muito importante no nosso dia a dia. Joia? Então vamos lá. O que a gente pode destacar, por exemplo, dentro do Brasil, seriam as commodities. O que são commodities? Commodities são as matérias-primas, né, naturais que são vendidas. Ou transformado um pouquinho, vamos supor, eles tiram o ferro do chão, eles dão aquela limpada no ferro e manda aquela barra de ferro já pronta, né? Isso aí, em alguns casos, pode ser considerado também commodity, mas commodity pensa assim como sendo a matéria-prima, a matéria básica, combinado? Sem muita transformação ou sem transformação. Joia? Eu vou passar aqui para vocês um slide, e esse slide ele é bem importante, né? Deixa eu só colocar aqui para vocês. Enquanto eu estou colocando aqui, vocês acharam que eu ia esquecer, né? Então vamos lá. Eu não esqueci. Agora nós vamos fazer o de sempre, o matinal, o salve, salve, o imprescindível, o tchararã, aquele da saudade, aquele à distância. Bom dia a todos vocês, né?
Olha só que estranho, né? Não tem aquele berro que dá aquela tremida na sala. Mas eu sei que cada um de vocês aí falou um bom dia, tá certo? Muita saudade de todos. Combinado? Então, bora lá trabalhar? Eu vou pegar aqui. Olha, hein, gente. Que chique, hein? Qual que eu coloquei para vocês aí? Eu fiz até um slidezinho, né? Tá, o negócio tá chique pra caramba aqui, hein? Vamos lá, então? Amores, vamos começar aqui. Deixa eu pegar um computador a laser aqui, ó. Tô chique, hein? Vamos nessa? Nós vamos trabalhar, então, agora, continuar trabalhando a aula 13, e depois nós vamos trabalhar a aula 14 e 15, certo? Então, bora lá? Importante destacar aí, ó. O que os minerais são importantes para nós e onde eles são encontrados? Então, o destaque é que eles são encontrados na nossa litosfera. Vocês lembram da aula de geologia que nós falamos sobre a litosfera, certo? É importante destacar que os nossos minerais estão presentes, então, na litosfera. Eles são de extrema importância para o desenvolvimento de qualquer país. É a base do que todo mundo usa, certo? E embaixo eu coloquei ali, ó, muito utilizado como matéria-prima na indústria, porque afinal, a parte industrial é a que mais importa, certo? Os maiores países mineradores, junto com o Brasil, Canadá, Austrália, Rússia, China e Estados Unidos, como a gente já havia comentado com vocês, né? E eu coloquei ali embaixo, ó, recursos minerais metálicos mais frequentes, no caso aí, né, não só metálicos, mas também outros, né, mas vamos dar o destaque aí mesmo, mais para esses recursos minerais mais utilizados, certo? O metálico aqui foi no embalo, tudo bem? Então vamos lá? Eu destaquei aí para vocês, ó, o ferro, o urânio, a prata, o ouro, o estanho, o chumbo, mercúrio, cromo, cobre, magnésio, manganês, alumínio e o ferro de novo. Poxa, mas por que você colocou o ferro no início e o ferro no fim? Simples, moçada. É extremamente importante o ferro. Só para vocês terem uma ligeira noção do que acontece, esse aqui é um quadrinho do que se destaca dentro do Brasil. Então, o que o Brasil mais destaca, o que o Brasil mais vende, assim, né? Seria o ferro. Aí eu vou depois falar passo a passo cada um deles. O manganês, o alumínio e o estanho. Então, vocês dominam a tabela periódica, acredito que vocês já viram aqui e já mataram logo de início, certo? Esses minerais, olha só como eles são importantes para o Brasil. Só esses minerais metálicos aqui, né? Eles correspondem a 5% do nosso PIB, da produção in natura. Então, 5% do nosso PIB, a produção in natura. O que é in natura? É você tirar eles do solo e mandar embora. Nós temos 5% do PIB. E 25% do nosso PIB, produção agregada à produção industrial. Então, é quando você pega esses 4 componentes aqui e utiliza na indústria, certo? Existe uma pequena dependência externa. Nós temos uma pequena mesmo, que é sobre o cobre, o enxofre e o mercúrio. E são as maiores exigências das importações brasileiras. Então, assim, o que a gente sofre um pouquinho para conseguir, mas a gente consegue, porque temos parceiros, principalmente aqui na América do Sul também, tá? Mas só que a gente traz da China, a gente traz da África do Sul, a gente traz da própria Rússia, né? Nós fazemos comércio com todos esses lugares, certo? Mas na América do Sul também tem. E eu coloquei ali embaixo, bem importante. Toda exploração mineral só pode ser executada em regiões de estrutura geológica cristalina. Então, para tirar esse tipo de mineral, esses 4 tipos de minerais, perdão, que estão aqui em cima, nós só conseguimos estrutura geológica cristalina. É aquele maciço mais antigo que nós comentamos, 1 bilhão, 1,5 bilhão de anos, 2 bilhões de anos, né? Então seria dessa região que a gente consegue tirar, certo? Partiu lá. Os principais produtores de minério de ferro.
aí no caso do mundo. Eu gosto muito desse mapinha, porque aqui embaixo, se vocês observarem, ó, produção em milhões de toneladas, certo? Aí você observa todos os países. O primeiro está a Austrália. A Austrália, basicamente, a parte mineralógica dela vive para o ferro. Por isso, lá atrás, eu coloquei ferro 2 vezes. Vocês estão vendo? Olha aqui, ó, ferro, ferro. Olha o quanto que a Austrália produz em milhões. São 825 milhões de toneladas. Olha o Brasil, 391 milhões de toneladas, certo? Esses dois países merecem um destaque gigantesco. Depois vem a China, que todo mundo fala assim, nossa, mas a China, não sei o que, tal, tal, tal. A China ela tem um problema. Aonde ela tem os maciços cristalinos, você tem população. O que você vai fazer? Você vai realocar a população do lugar, né? Aí, na China, essa logística é bem complicada, né? Mais para frente nós vamos ter aula de China e vocês vão ver que metade da China é deserto, frio. E a outra metade da China, quando não é montanha, está cheio de pessoas. Então fica meio complicado você praticar a exploração. Mas existe a exploração na China, tá certo? Mesmo com toda a dificuldade, ela é a terceira maior produtora. Aí depois olha o destaque aqui, ó, Índia, mas lembrando, é só para produção de ferro, não são de minerais em geral. Aquela escala, Canadá, Estados Unidos, Rússia, Austrália, China, e o Brasil, certamente, é sobre minerais. São os maiores produtores de minerais em geral. Combinado? Então, partiu. Aqui, nós vamos começar a aula 14 e 15. Mas antes, eu queria fazer um comparativo de cada um dos minerais lá que eu tinha prometido para vocês. Pode ser? Então, vamos lá? Deixa eu só voltar nesse mapinha para a tela ficar bonita. Então, vamos falar aqui, ó. Eu vou falar, tudo isso que eu vou falar, esses dados que eu vou comentar, vai ser sobre o Brasil, combinado? Então, eu vou fazer o comentário sobre o Brasil. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou destacar o sal marinho aqui no Brasil, né? No Rio Grande do Norte, um lugar que chama Areia Branca, tem umas praias maravilhosas nessa região também, e no Pará são os dois maiores produtores do Brasil. Então, o estado do Pará e o Rio Grande do Norte. Por que produz tanto sal lá? Porque lá é calor e venta muito. Então, quando a maré enche, quando está no pico da maré muito cheia, enche umas piscinas d'água não tão profundas, aí, porque é o pico da maré mais cheia. Aí, na hora que enche essas piscinas, no dia seguinte, a onda, a água já não sobe tanto, não enche até ali, e começa um processo de secagem que vai durar até a próxima maré cheia, né? Que seria, em média, 28 dias depois, certo? 27, 28 dias depois. Bom, então ali você tem a produção do sal. Também nós temos o destaque dentro do Brasil para a produção de ferro. Presta atenção nesse dado que é importante. 80% das exportações do Brasil, que dá aproximadamente 7% de toda a produção mundial, mas 80% das exportações do Brasil correspondem à produção de ferro, tá? Então, 80% das exportações que do ferro produzido aqui no Brasil, né, ele atinge o mercado internacional, certo? Isso corresponde, então, a um valor de 7% do total de ferro do planeta que a gente manda. Se você parar para pensar, são 228 países. Só o Brasil, sozinho, ele manda 7%. Aí você pega ali mais 12% da Austrália, né? E você tira já a base. Esses dois países fazem 20% quase. Esses 20% correspondem a um quinto da produção mundial de ferro, saindo do Brasil e da Austrália. Por isso que eles merecem destaque o tempo inteiro. Tudo bem? Bom, aqui no Brasil, nós temos o quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, e nós temos também o projeto Carajás, no Pará. Esses dois projetos, o quadrilátero ferrífero em Minas Gerais e o projeto Carajás, no Pará, são dois projetos importantíssimos com relação à exploração mineral. No Pará é na região norte, em Minas Gerais, na região sudeste. Nós temos também, ali no maciço do Urucum, no Mato Grosso do Sul, em Corumbá. Mas só que devido à logística,
Lá só tem uma estrada, você tem que ir até Campo Grande, aí é uma pista simples que você vai de Campo Grande até Corumbá, certo? É bem pertinho da divisa com a Bolívia. Então, assim, fica no cantão, bem no canto do Brasil. A logística é muito difícil para tirar os minerais dali. Mas o maciço do Urucum, ele está funcionando. Bem pouco, mas ele está funcionando, certo? Mas também uma outra reserva que nós temos. Por que, que o maciço do Urucum não ganha uma força tão grande? Porque ele está localizado à margem da periferia econômica brasileira. Então, assim, até você tirar dali e levar para a produção para as pessoas aqui do Brasil, a logística é muito complicada. No caso do projeto Carajás, que fica no Pará, você fala assim, pô, mas e lá? Não é difícil? Em Minas Gerais também, né? No Pará, nós temos uma estrada de ferro que ela vai bater lá no Maranhão, e aí tem um porto, e essa estrada de ferro, os trens são um dos mais, é uma linha férrea mais moderna do mundo. Tanto a de lá, quanto a de Minas Gerais, que vai até o Espírito Santo também, para escoar do quadrilátero ferrífero. Essas duas pertencem à Vale do Rio Doce, certo? Essas estradas de ferro. São extremamente modernas. As máquinas, por exemplo, as locomotivas, elas são monitoradas via computador e satélite. Só tem lá o maquinista no papel de uma emergência, se falhar o sistema elétrico, porque ela funciona sozinho, tudo bem? Então é bem interessante, de altíssima tecnologia e serve para escoar os minerais. Então, tanto a estrada de ferro que sai do Pará e vai até o Maranhão, tanto a outra, quanto a outra estrada de ferro que sai de Minas Gerais e vai até o Espírito Santo, também escoando a produção, certo? A do quadrilátero ferrífero é interessante porque nós também usamos dela. A do Projeto Carajás, nós usamos bem pouco. A maior parte da produção do Projeto Carajás no Pará vai para a Europa, até mesmo pela localização. Já está ali no Pará, já fica um caminho mais curto, certo? Bom, pessoal, nós temos também o destaque no Projeto Carajás e no Maciço do Urucum, na produção de manganês. Joia? Aí você fala assim, pô, manganês, para que serve? Ele é um agregado junto com ferro e outros minerais para fazer o aço. Tudo bem? Então ele é bem importante. E o estanho, que seria a solda da cadeira. O estanho ele serve para você fazer, por exemplo, você pegando o estanho mais o cobre, você consegue o bronze, né? É bem legal essa mistura. Lógico, não é só isso, mas só para vocês entenderem, a base é cobre mais estanho igual a bronze. E o estado que produz o estanho é o estado do Amazonas e Rondônia, certo? Outro destaque bem falado aí é bauxita. A bauxita é a matéria-prima para o alumínio. A partir de um processo de eletrólise, né, eletrólise de água mais eletricidade e componentes químicos, você joga a bauxita ali e dá uma descarga elétrica e mais outros processos também, transforma em alumínio. Tudo bem? Ela é retirada no Vale do Rio Trombetas, em Oriximiná, no Pará, e também no Projeto Carajás, no Pará também. Então, o Brasil ele tem essa produção bacana. O grande produtor de bauxita no mundo é o Canadá. E o mais interessante é que aqui dentro do Brasil tinha a Alcan. Tinha não, ainda tem, né? A Alcan é Alumínios Canadá. Essa Alumínio Canadá, que chama Alcan, fica em Minas Gerais, a principal sede dela, mas tem no Pará também e tudo mais, a Vale do Rio Doce comprou a Alcan, que é Alumínio Canadá. Olha que interessante. Uma mineradora grande do Brasil comprou uma outra mineradora grandiosa do Canadá, certo? Por quê? A Alcan ela foi privatizada. E com isso, o Canadá deixou de ter uma receita gigantesca. E, sendo dono da Alcan aqui no Brasil, o Brasil também comprou a Alcan que estava presente na Austrália. Então, o Brasil, através da Vale do Rio Doce, explora aqui no Brasil o Alumínios Canadá, aqui no Canadá e na Austrália, certo? Beleza, então, pessoal? Só para vocês terem noção. E por último, não menos importante, mas muito falado e motivo de muita discussão, né? O nióbio. Oh, meu Deus, o que é esse nióbio, né? O nióbio é uma liga metálica leve, certo? Ele não é insubstituível, mas ele é muito bom, mas ele não é insubstituível, ele pode ser substituído sim, tá? Essa história de, o nióbio não dá para ser substituído,
dá para ser substituído por outras matérias, certo? Ele é uma liga que ele dá uma resistência e uma flexibilidade boa quando manuseado, né? E o Brasil detém aproximadamente 97,5% das reservas mundiais. Traduzindo, o Brasil tem um monopólio, 97,5%. Certo? Essa história de o Brasil possui mais de 90% das reservas mundiais. Vamos dar os valores exatos para vocês. 97,5%. Esse dado aqui, ele foi retirado junto à Vale do Rio Doce. Eu até tirei dúvida com o tio Ricardo, que é um tio meu que trabalha na Vale, e eu fui perguntar por que trabalha na Vale. Porque o nióbio ele é extraído principalmente em Minas Gerais e também em Goiás. Mas só que, moçada, tem um pequeno problema. Nós temos uma grande reserva de nióbio, além de Minas Gerais e Goiás, nós temos na Amazônia, certo? No estado do Amazonas. Aí complica, porque essa reserva é dentro da floresta, certo? E nós queremos esse nióbio, nós, entre aspas, vocês entendem, né? Nós queremos esse nióbio a qualquer custo. Mas só que não pode custar o preço da floresta, de jeito nenhum. Tudo bem? Outras aplicabilidades para o nióbio seria para fazer placas eletrônicas, chips de celulares e etc. Joia? Então, morremos aqui com a história do nióbio e vamos para o próximo. Aula 14:15, elementos geomorfológicos. Vamos nessa aí, pessoal? Pessoal, eu vou fazer aqui com vocês uma retomada. Observem bem esse desenho. Nós temos aqui, ó, olha as fossas aqui, ó, que existem, né? Isso aqui é uma boa representação das fossas marianas. Quando alguém queria saber, mas como que é mais ou menos as fossas marianas, como que ela funciona, né? Nós temos aqui a litosfera oceânica em destaque, né? As cadeias meso-oceânicas. Cadeias vem de coletivo de montanha. Meso, meio, oceânicas, oceano. Joia? E aqui nós temos, então, a astenosfera, o manto, e aqui dentro o núcleo, nos seus dois estágios. Eu coloquei isso aqui mais para mostrar para vocês, porque o tempo inteiro na aula de geologia eu ficava falando de correntes de convecção. O que é essa danada de corrente de convecção? São essas correntes aqui, ó, tá vendo? Ó? Elas chegam até perto do núcleo, esquentam, aí elas sobem, movimentam as placas tectônicas e elas voltam. Essa dinâmica aqui, ó, ela acontece em todo o planeta Terra 24 horas por dia. Isso não para. Por isso que nós temos terremotos, vulcões, maremotos o tempo inteiro no nosso planeta. Bom, eu queria destacar com vocês também os 3 tipos de movimentação das placas tectônicas. Quais são esses 3 tipos? Os limites divergente. O que é divergente? Esse primeirinho aqui em cima. Ó. O divergente é que vai divergir, vai cada um para um lado. Então isso é importante que vocês saibam. Tá? Cada placa tectônica indo para um lado, o impacto aqui será menor. Então a possibilidade de um terremoto de grande magnitude ou alguma erupção vulcânica absurda aqui, não acontece. Mas, na natureza, a gente nunca pode falar assim, nunca vai acontecer. O normal é não acontecer. Então, cada placa aqui vai para um lado, certo? Movimento divergente. Eu brinco na sala de aula, falo que movimento divergente é o movimento de ver pessoas, né? Mas não podia deixar de ter uma piadinha sem graça, claro. Limites transformantes. Esse transformante, o que significa? É uma placa indo paralela a outra, também pode ser limite paralelo. Então é movimentação paralela ou transformante. Esse aqui é um dos que causam maiores danos, se não causar o maior. Enquanto o divergente, nós temos de exemplo o afastamento do continente africano indo para um lado e o continente brasileiro, sul-americano indo para o outro, por isso não temos maremotos aqui, nós temos aqui no movimento transformante 2 placas tectônicas chocando lateralmente e se afastando. O grande exemplo aqui é a falha de San Andreas, né, nos Estados Unidos. Lembrando que já faz mais de 100 anos que teve o super terremoto, então já está no prazo de acontecer alguma catástrofe aqui, certo? Esperamos que não aconteça, mas
já está, inclusive, passando do prazo, e ele vai só, cada vez mais, acumulando energia. A falha de San Andreas, ela vai começar na Califórnia, nos Estados Unidos, e ela vai terminar lá em Yellowstone, tudo bem? Lá no noroeste dos Estados Unidos. Combinado? No extremo noroeste, divisa com o Canadá. E o outro que nós temos aqui são os limites convergentes. O que é convergente? É quando uma placa tectônica se choca com a outra. O movimento mais comum é esse aqui, ó. A placa mais velha, mais pesada, ir por baixo, e a placa mais leve subir. Certo? Esse é o movimento mais comum, provocando erupções vulcânicas também, terremotos, tal, de magnitudes altíssimas, mas também nós temos o caso dessa placa aqui, dessa parte da placa, se chocar com essa outra parte aqui, e as duas levantarem, ter o soerguimento. Joinha? Tranquilo? Então vamos lá. Esse eu peço para que vocês olhem, são as principais placas tectônicas do mundo. Esse é um dos mapas que eu mais acho perfeito para trabalhar placas tectônicas, certo? Esse mapa ele é bem didático, ele é bem fácil, ele está separado. Nós temos aqui a placa sul-americana, ó, nós estamos mais ou menos aqui, ó, nessa região. Nós estamos quase que no meio de uma placa tectônica. Então, por isso que para nós terremoto aqui, é meio difícil, né? É meio longínquo. Ó, essa placa, a da África está vindo nesse sentido e a placa sul-americana está vindo nesse sentido aqui, ó. Então, elas estão fazendo um movimento divergente aqui. Uma vem para cá e essa aqui vem para cá. Joia? Já a placa de Nazca está se chocando com a placa sul-americana aqui no Chile. Por isso que nós temos o conjunto, a Cordilheira dos Andes aqui, ó, em toda essa região, que pega o Chile, pega um pedaço da Argentina, vem pelo Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, né? Aí vai chegando na Guiana, Suriname, ela começa a dar uma morridinha aqui. Mas tem a placa do Caribe, que está batendo nela aqui. Quem que forma aqui em cima? Só para vocês terem uma noção. Aqui em cima forma o Planalto da Guiana, né? Aonde você vai ter, por exemplo, o Monte Roraima. Na formação do Monte Roraima tem aquela cachoeira, o Salto Angel, na Venezuela, lá, que é do desenho Up, que o velhinho queria pôr a casa na cachoeira, tal, no Salto Angel. É nessa região aqui, tá certo? Tranquilo? Então, eu só coloquei esse mapa, ó, pode ver, as placas filipinas, elas estão aqui, ó, nesse canto. Aí o mapa, ele continua. Eu gosto desse mapa porque ele mostra a visão total do planeta, tá certo? Só para recordar com vocês, isso aqui é uma projeção cilíndrica. Muito bem, é uma projeção cilíndrica. Você consegue ver o mundo todo. Olha o tamanho da placa da Antártica, moçada. Imagina essa placa aqui, tá? É que aqui não parece, mas ela é redonda. Olha o tamanho dessa placa, certo? Beleza, então? Moçadinha, continuando, eu preciso destacar com vocês também os agentes internos que acontecem para a formação do relevo. O destaque principal aí, nós temos o vulcanismo. O que é o vulcanismo, né? O vulcanismo é quando você tem as pressões internas, e dessas pressões internas, o magma, ele vai subir, certo? A hora que ele passa pela garganta aqui do vulcão até chegar à sua erupção, nós temos o nome magma. A hora que ele sai, ele chama lava. Importante, tá certo? Encontramos geralmente isso aqui em áreas próximas a choques de placas tectônicas. Vamos dar uma olhada? Tá vendo isso aqui, ó? Acompanha esse mapinha aqui de cima, ó. Vocês estão vendo isso aqui? Forma mais ou menos um círculo. Chama Círculo de Fogo do Pacífico. É onde eu tenho a concentração da maior quantidade de vulcões e terremotos do mundo. Aproximadamente 2 em cada 3 vulcões e terremotos no mundo acontecem nessa área aqui, ó, Círculo de Fogo do Pacífico. Combinado, pessoal? Então é importante que vocês saibam que nessa região aqui ela tem essa importância. Pode reparar pelo mapa, a América do Sul está aqui, a divisão das placas tectônicas, a Austrália. Agora observa, no Círculo de Fogo do Pacífico, olha a quantidade de terremoto de vulcão. E olha nas outras áreas do mundo aqui, ó. Não tem tanto, tá vendo? Se você observar no Círculo de Fogo do Pacífico, nós temos bastante. Muito bem. Nós temos o terremoto, moçada.
O terremoto ele é causado, então, pelo choque das placas tectônicas, né? Colisão de placas. Intensa pressão. Imagina que essa pressão tem que sair por algum lugar. E esse lugar, geralmente, acaba sendo essa região aí. Bom, o hipocentro. O que é o hipocentro de um terremoto? É o local onde há o encontro de placas tectônicas. Ó, é importante. Então, aonde as placas tectônicas se encontram é o hipocentro. E o epicentro é o ponto da superfície acima do hipocentro. Então, vamos supor que essas duas placas elas estão se encontrando aqui, ó, nessa região, certo? O abalo sísmico, teoricamente, vai ser aqui, onde está tendo a pressão, que vai refletir aqui e vai sair nessa região, daqui até aqui. Joia? Então, ele vai ficar empurrando essa região aqui para trás. Aqui em cima, nós chamamos de epicentro. O epicentro do terremoto foi aqui. O hipocentro é aqui dentro. No caso do Japão, que são lá, que tem aquela média absurda, né, de 72 a 76 terremotos por dia no Japão, o Japão tem lugares que você vai ter o hipocentro e o epicentro, o hipocentro e o epicentro no mesmo lugar, né? Porque vai ter choques de placas tectônicas superficiais. Imagina o estrago, certo? Acontece no Japão, acontece nas Filipinas, acontece na Indonésia, acontece no Círculo de Fogo do Pacífico com grande facilidade. Só uma observaçãozinha, né? Ah, na Austrália tem, na Austrália tem, aqui na Nova Zelândia tem também, tá certo? Então, nós temos também na região da China, do Japão, você pega um pedacinho da Rússia, nos Estados Unidos não precisa nem falar, né? Olha a falha de San Andreas aqui, ó. A falha de San Andreas é essa aqui, ó. Olha só que magnífica, certo? Voltando então, nós vimos o vulcanismo e vimos os terremotos dos agentes internos. Tem os maremotos também, que merecem destaque. O nome correto é maremoto. Tsunami é o nome típico do Japão, que significa grande onda. É a mesma coisa quando nós damos o nome para a vegetação nossa de cerrado, que na verdade o nome global do cerrado é savana, certo? Então o cerrado acaba sendo um nome local, um nome daqui do nosso país. Assim, o tsunami é o nome do maremoto que acontece no mar do Japão. Joia? Tranquilo? Então, é um nome exclusivo do mar do Japão, mas usado erroneamente pela mídia e por muitos de nós também no dia a dia. Porque tsunami dá um impacto maior do que maremoto, né? Agentes externos, o intemperismo. O que é o intemperismo, galera? O intemperismo é o processo de desgaste da rocha, certo? Ele é dividido em três partes: intemperismo químico, físico e biológico. O biológico é o homem que faz, certo? O homem faz através das transformações de cidade, né? Esculpindo ou escavando, fazendo cavernas, olha, fazendo túneis, retirando pedaços de serras, de planaltos para fazer a estrada, né? Enfim, esse é o intemperismo biológico. Pode ser um animal também que vai lá demarcar território, um leão na savana africana, demarcando o território dele, fazendo um xixi sempre na mesma pedra. O xixi é ácido, né? Com aquilo tem o intemperismo biológico do leão, mais o químico do xixi, né, que vai desgastando aquela rocha ali, aquela parte da rocha, tudo bem? Vamos ver aqui, ó, temperismo químico, climas quentes e úmidos, ajuda no intemperismo químico, a umidade, né, ela ajuda a dissolver a pedra, acelera a formação dos solos, altera a química da rocha, né, então a rocha com a química alterada. Nós temos de exemplo de erosão pluvial, que é a erosão da chuva, né, transporta partículas do solo, forma vossoroca. O que são vossorocas? Vossorocas e ravinamentos. Desculpa, é que eu tirei o óculos e não estou conseguindo ler, mas é ravinamentos, tá? Que está escrito aí. Vossoroca é aquele buraco que a gente tende a chamar de erosão. Erosão é o ato de transportar, aqui, ó, transportar a partícula do solo, tá vendo? Ó? A partícula do solo foi transportada. Então, isso sim é a vossoroca. É a erosão, certo? A vossoroca é o buraco que fica, o ravinamento, certo? Pode ser causada por
pode causar, inclusive, deslizamento. Então, eu achei essa imagenzinha, está em espanhol, mas dá para todo mundo entender. Isso é uma catástrofe natural? Aí tem aqui a casinha, o morro com a árvore. Aí coloca a casa e tira as árvores. Aí deixa a casa com a chuva. Aí o que acontece? Vai desbarrancar, certo? É importante a gente entender a erosão pluvial também, como ela acontece. Muitas vezes ela é forçada pelo próprio homem. Joia? Outro tipo de intemperismo físico. Clima árido e semiárido acontece bastante, tá? Não só esses aí são os de destaque. Seus principais agentes do intemperismo físico seria o vento e a diferença de temperatura da noite para o dia. Fica quente, fica frio, fica quente, fica frio. Nós temos esse exemplo nas nossas calçadas. Elas vão rachando com o tempo. Por quê? Porque você tem dia de extremo calor, de repente chove, dá aquela resfriada. Aí a chuva passa, principalmente no verão, aí volta a ficar calor. Então o solo ele retrai e o solo ele expande, retrai, expande. Chega uma hora que ele trinca. Esse mecanismo acontece com as rochas, acontece na natureza. Então, esse é o intemperismo físico. Eu dei destaque aí para vocês na erosão eólica, né? O transporte de sedimentos finos, que é chamado de deflação, certo? O que é essa deflação? É o transporte de sedimentos fininhos, pequenos, poeiras. E o outro que a gente pode destacar, maior intensidade dos ventos gera o desgaste das rochas pelo atrito. Qual que é o nome desse aí? Corração. Ah, mas eu preciso guardar esses nomes? Não, não precisa, né? A corração, ela é aquela, deixa eu tentar imaginar para vocês. Quem já foi numa duna, por exemplo, com areia um pouquinho mais grossa e batia aquele vento que chegava a doer assim na perna, certo? É uma sensação semelhante àquilo ali, ó. Maior intensidade dos ventos gera desgaste da rocha pelo atrito de uma forma maior, certo? Tranquilo então, pessoal? E eu fiz um destaque aí também, dentro dos intemperismos, né? A erosão e sedimentação glacial. A água congelada, eu coloquei aqui para vocês, ó. A água congelada pressiona a rocha por dentro. Como assim? Quando não está tão frio, a água entra no meio da rocha, ela fica lá guardada, ela fica reservada. Quando a temperatura vai abaixo de zero, a água congela e ela congelando, ela expande. O que ela vai fazer? Ela vai começar a empurrar a rocha de dentro para fora, formando os vales glaciais. Né? Esses vales glaciais que vocês estão vendo aqui, a gente chama de fiordes. Tá? Eles têm bastante, por exemplo, na Europa. A Noruega tem bastante, a Suécia tem também, a Holanda também tem. E é através desses fiordes que formam vales fluviais navegáveis. Porque é tanta rocha sendo quebrada por ação da água que é absurdo. Então, olha que legal. A água, quando está quente, quando a temperatura não está tão gelada, a água penetra na rocha. Na hora que esfria demais, abaixo de zero, a água congela e ela expande a rocha, acaba quebrando, certo? E também são formados pelos deslizamentos de gelo. Todo mundo sabe o nome de deslizamento de gelo aí, né? Como é que chama? Deslizamento de gelo. O que acontece? Avalanche. Muito bem. Tranquilo, então, pessoal? É isso aí, pessoal. Terminamos as 3 aulas. Muito obrigado aí pela atenção de todos, por estar comigo. Eu coloquei esse destaque aí, ó, não esqueça de fazer a tarefa mínima correspondente às aulas, que daí eu vou estar acompanhando aqui para ver quem que está fazendo, tudo certinho, tá certo? E na frente de cada tarefa mínima você tem os videozinhos também para ser feitos, né? E vamos usando o material digital, vamos lendo o livro digital também, por favor, que vai ajudar muito vocês aí, certo? Tranquilinho então, pessoal? Vamos lá então? Deixa eu voltar aqui para me despedir de vocês. Eu queria me despedir então de todos vocês, muito obrigado pela aula de hoje, foi sensacional. Tá certo? Vou deixar aí aberto rapidinho para pergunta, porque meu tempo está estourando já, mas valeu, muito, muito, muito obrigado. Tá certo? Pessoal, eu queria agradecer a atenção, até uma próxima aula, estaremos todos juntos aí. E agora eu vou deixar aberto rapidinho para pergunta, porque a professora próxima tem aula também. Eu nem sei quem que está
atrás, né? Quem vem depois. Fechou? Valeu, pessoal. Um abração. Ô,